Olá, por dentro da política, conversa com o deputado Coronel Telhada, do PSDB. Sempre bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, deputado. É um prazer conversar com o senhor. Obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre bom estar com vocês aqui. Prestar contas de mandato, aliás, eu gostaria de passar em revista. Eu vou falar de algumas publicações aqui, mas eu não poderia deixar o nosso telespectador sem um assunto muito grave, muito caro, que é a questão dos pancadões, que agora é lei, é isso? Agora é lei. Foi sancionada. Vamos falar um pouco, aliás, da sua autoria, né, deputado? E também do deputado Coronel Camilo, né? Exato. Vamos falar um pouco sobre a questão dos pancadões. O que muda agora com a lei? Olha, o que muda é que agora a Polícia Militar, ela tem uma base legal para atuar. Até então, o problema da desordem urbana, o problema da ocupação do solo, o problema do barulho, eles eram muito afeitos à prefeitura. Sim. E a prefeitura trabalhava na parte de fiscalização, numa parte não tão forte, porque infelizmente a prefeitura é hoje do PT e o PT se prevalece da desordem, uma realidade é essa, o PT gosta disso. Tanto que na Assembleia, o Coronel Camilo e o Capitão Conte conseguiram fazer um projeto semelhante, passou e na foi Câmara vetado, Municipal. Exatamente, na Câmara Municipal. E foi vetado pelo prefeito. Então vê que não há interesse da prefeitura em agir diretamente no problema. Ocorre que a população de São Paulo não aguenta mais, não é só a cidade de São Paulo, todas as grandes cidades têm esse problema. Esse pancadão virou um fenômeno da desordem social. E o cidadão trabalhador, eu não preciso nem falar do cidadão de bem, o cidadão trabalhador, ele não aguenta mais isso. Porque chega quinta, sexta, sábado e domingo, o cidadão não consegue trabalhar. O rapaz tem que levantar para estudar, não consegue dormir. Eles não se dormem mais na periferia. Então chegou num ponto insustentável, que era necessário uma atitude enérgica. 300, 400 pancadões Eu não sei, espalhados, exatamente, disseminados? é um absurdo. E, aliás, hoje qualquer débil mental, qualquer idiota, para um carro no meio da rua, abre o carro, a porta-mala, porta do veículo, põe um som alto e já se sente no direito de fazer um pancadão. E aparece mais débil mental para ficar junto ainda. Conclusão, tem que parar com isso. E a lei é um instrumento no sentido de combater esse tipo de desordem urbana. Não só na apreensão do som, na apreensão do veículo, mas também na aplicação de multa. A gente aprende na polícia, Jorge, que é o seguinte, se você não tiver como mexer no bolso do indivíduo, ele não respeita. Esse negócio de disciplina consciente, de legalidade, de ordem, é muito bonito no papel, mas o brasileiro ele não gosta de cumprir isso aí. Então, se você não tiver como aplicar uma penalidade, a pessoa não cumpre. Então, a hora que você coloca R$1.000 de multa, na residência 2.000, exato, aprende o veículo, já tem uma outra multa em cima, mais multa por causa do pancadão. Aí a pessoa vai pensar duas vezes antes de fazer de novo. E os outros, quando virem a ação, falam, eu não vou entrar nessa besteira, né? Então, sim, eu tenho certeza que isso vai coibir bastante e, principalmente, vai dar instrumento à Polícia Militar para poder agir e trabalhar forte nesse assunto. Não se confunde pancadão com serviços de som, publicidade e concurso automotivo com som, não é, deputado? Exatamente. O concurso, quando você tiver esses concursos, eles são legalizados, sim, em locais próprios, acompanhados pela prefeitura, no caso onde é feito. São coisas diferentes, né? Nós estamos falando aqui da desordem urbana, do famigerado pancadão. Então, que acontece todos os finais de semana, a polícia tem agido forte, mas a gente conversava há pouco, você chega como policial, toma atitude, todo mundo fica quietinho, baixa o som e tal, virou as costas, não dá 10 minutos, começam a cair novos chamados no Copom, pedindo, pelo amor de Deus, para a viatura voltar. Conclusão, a viatura que está empenhada nesse assunto, ela deixa de patrulhar, ela deixa de atender ocorrências, e aí é uma bola de neve. Esse problema já era um problema muito maior que a insegurança pública. Deputado, a lei ainda vai ser regulamentada, ela já foi sancionada pelo governador e nos próximos dias deve ser regulamentada. Mas vamos falar de mandato, deputado? Eu li algumas publicações de sua autoria e eu vou apresentar ao nosso telespectador, principalmente quando se resgata a história da corporação da Polícia Militar, que recentemente, nessa Casa de Leis, teve uma sessão solene comemorando o 15 de dezembro de 1831. É 184 anos a polícia completa agora em 2015. Sim. Então é o seguinte, eu sou um curioso, eu não sou escritor, né? Eu não me considero escritor, eu sou um curioso, eu gosto da história militar, um dos meus assuntos preferidos é a Segunda Guerra Mundial. Não me pergunte por quê, é uma coisa que eu tenho desde criança. Eu, quando resolvi ser militar, eu tinha 7 anos de idade e sou fascinado pela história da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que eu estou até meio preso nesse tempo, nesse espaço histórico. E quando eu era jovem, eu sempre achei interessante poder escrever um livro, sempre tive curiosidade de fazer isso.
E em 97 eu tomei coragem e comecei a pesquisar um assunto que até então era inédito na Polícia Militar. E eu pesquisei esse assunto durante 5 anos. Em 2002 eu lancei esse livro que você tem em mãos. A Polícia de São Paulo nos Campos da Itália. O que acontece é o seguinte, até 1970 nós tínhamos 2 polícias no estado de São Paulo. Nós tínhamos a Guarda Civil do estado de São Paulo e a Força Pública no estado de São Paulo. Eram 2 guardas, eram 2 tropas estaduais que foram unificadas em 1970 e essa Guarda Civil e Força Pública passaram a se chamar Polícia Militar do estado de São Paulo. No tempo da Guarda Civil, na década de 40, em 1943, foi criada a Força Expedicionária Brasileira para ir lutar na Itália. E essa Força Expedicionária Brasileira, ela necessitava de uma tropa de polícia, porque ela foi criada nos moldes do Exército Americano. Sim. E o Exército Americano tinha essa tropa de polícia, só que o Exército Brasileiro não. Então, Mascarenhas de Moraes, que era o comandante da Força Expedicionária Brasileira, ele achou por bem criar uma tropa de polícia. Só que ele não tinha know-how para isso dentro do Exército. Então, ele falou com o então governador de São Paulo, o presidente da província de São Paulo, e foi procurar elementos na então Guarda Civil de São Paulo. Sim. Foi aberto voluntariado e 80 guardas civis se voluntariaram, foram para a Itália como militar polícia, porque eles usavam a farda americana. Você pode ver que na foto... Então, em vez de PM, era MP. Militar polícia. Sim. Porque era uma tropa que agia lá na Itália, haviam várias tropas de vários países, então eles usavam uma farda, que era a farda americana, na linguagem inglesa. Então, MP, militar polícia. E essa tropa participou ativamente do combate contra os nazistas. E quando voltaram para o Brasil, a MP, então a PM, a Polícia Militar do Exército, em 1947, passou a ser então a Polícia Militar. Você pode ver que nessa foto aí, você vê alguns com braçal, no braço esquerdo você vê um braçal preto, com a letra com MP, no capacete também, MP, Militar Polícia. O senhor falou que não é escritor, mas foi buscar documentos. Como documentarista, o rigor que é buscar documentos, são vários relatos nesse livro aqui, deputado. Eu fiz uma pesquisa muito boa, eu adoro, eu sou um garimpo, eu acho que é um garimpo, escrever um livro de história é uma garimpagem praticamente, né? Então eu fui atrás de documentos históricos, o livro tem 600 páginas, eu procurei fazer em letras grandes. 632 páginas? Eu procurei fazer em letras grandes porque normalmente quem gosta desse tipo de literatura é o pessoal mais velho, tem mais uma dificuldade em ler, então eu procurei fazer uma letra um pouquinho maior. Foi muito gostoso escrever isso aí. Talvez eu tenha cometido alguns erros, porque eu escrevi, como é que se fala? Eu digitou, eu corrigi, revisei, eu fiz tudo. Só a impressão que coube a editora. Então, é praticamente um filho isso. E foi muito, muito satisfatório, porque para mim foi uma vitória. São fotografias inéditas e outra, é um assunto inédito. Não havia sido explorado nem pela Polícia Militar, nem pelo Exército. Por ocasião, agora, 2015, 70 anos do final da Segunda Guerra Mundial, a oportunidade de beber na fonte. Mas eu queria que o senhor falasse também um pouco desta tropa que foi para a Itália. Como voltou? Olha, voltou, digamos assim, com uma outra visão de mundo, com uma outra visão de polícia, é importante passar. É muito interessante a participação da Força Expedicionária Brasileira no cenário político brasileiro. Por quê? Antes da Segunda Guerra Mundial, você tinha um exército totalmente montado nos moldes franceses. Em 1940, quando a França é invadida pelos nazistas, sim, mostra que o sistema francês está falido. Então, de repente, você tem um exército montado num sistema falido. Aí passou a se trabalhar com o sistema americano, que era o sistema mais atual que tinha na época, era um dos maiores exércitos que tinham na época. E essa visão do exército americano, do exército democrático, ele deu uma nova visão ao Brasil. Então, as tropas que foram para a Itália com a Força Expedicionária, quando elas voltaram com uma mentalidade diferente. Eles foram lutar contra a ditadura nazista e fascista dos italianos, mas havia uma só que aqui no Brasil nós tínhamos uma ditadura de Getúlio Vargas. Sim. Tanto que é muito comentado isso nos livros históricos, a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ela foi desmontada na Itália. Ou seja, antes de voltar para o Brasil, a FEB já não existia mais. Temor do ditador aqui de plantão. Exatamente. Existia um comentário que as tropas desembarcariam no Rio de Janeiro e marchariam até o Catete para destituir o presidente. Então, Getúlio... E não demorou muito, ele foi embora, né? Não demorou muito, ele acabou sendo destituído. Depois ele voltou em 1950, se eu não me engano, pelo voto direto, se matou em 54. Mas o interessante é que a Força Expedicionária, principalmente no Exército, ela mudou a mentalidade do Exército, ela passou a humanizar mais o Exército, passou a encarar o soldado, o cabo, o sargento como elementos chaves que são a base de todas as tropas, com mais humanidade, com mais democracia, e trouxe uma nova visão
política para o Brasil. A Segunda Guerra, em especial a Força Expedicionária Brasileira, mudou o sistema político brasileiro. Sabe, no Brasil há um ranço muito forte contra o militarismo, todos sabem disso. Mas a história política brasileira, ela deve muito aos militares. Se a gente falar dos partidos de esquerda, que eu não sou de esquerda, todo mundo sabe disso, abomino o comunismo, mas se nós formos olhar, os grandes comunistas brasileiros, é interessante, foram militares. E os militares odeiam, os comunistas odeiam os militares, é muito interessante. Só que os grandes expoentes do comunismo foram Luiz Carlos Prestes, era capitão do Exército, Joaquim Távora era tenente do Exército, todos militares que foram, Eduardo Gomes, foram militares que deram uma força ao comunismo. Então, você vê que até os comunistas precisam estudar um pouquinho a nossa história. Né? Alguns nomes, inclusive, que eu vi em outro livro. Esse aqui. O senhor está falando de livros. Quartel da Luz, Mansão da Rota. Esse também, olha, 652 páginas. Vamos falar um pouco sobre essa obra também. Esse livro está ganhando uma edição. Não, nós só estamos reeditando mais livros, porque já acabou essa. Eu vou reeditar o da Força Expedicionária. Eu estou fazendo algumas correções, devo lançar uma nova edição da Força Expedicionária Brasileira. Sim. Mas o Quartel da Luz, Mansão da Rota, foi um livro que eu escrevi enquanto comandante da rota. Eu ficava até 7 ou 8 horas no quartel trabalhando, aí das 7 a 8 até umas 22, 23 horas, todo dia eu ficava no quartel escrevendo o livro, aí das 23 em diante eu ia para a rua com a tropa, então é um trabalho que eu fiz em 2 anos de estudos. Quem não conhece o Quartel da Rota, que está ali exatamente, está aqui o trabalho. Na Tiradentes. Exatamente, o quartel da Tiradentes 440, é o quartel mais antigo da polícia de São Paulo. Ele foi criado para ser um quartel. Então, nesse livro, eu falo desde a criação, desde as fundações do quartel, quando elas começaram a ser construídas em 1888, até quando eu fui comandante em 2010. O 58º comandante do batalhão Tobias de Aguiar. É o primeiro batalhão de choque. Primeiro batalhão de polícia de choque, Tobias de Aguiar, tem uma história singular, porque ela participou de todos os grandes conflitos que São Paulo se envolveu ao longo da história. Então, a história do batalhão praticamente se confunde com a história do estado de São Paulo. E é o que eu te falei novamente, você tem uma participação político-militar muito forte, que as pessoas hoje acham que a democracia, a liberdade, a gente deve para o pessoal dizer, esses caras que foram exilados, todo papo furado, não deve nada. Nós devemos a esses homens aí que morreram em Canudos, morreram em 24, morreram em 32, às vezes pessoas até semi-analfabetas que não sabiam por que estavam lutando, deram a vida pela liberdade que nós temos hoje. O senhor falou em 1932, a Revolução dos Paulistas. É preciso lembrar que a nossa polícia militar hoje, na época a Força Pública, lutou também em 32, inclusive... Em São Paulo, a Força Pública foi a tropa de vanguarda, né? Porque praticamente... Também já era centenária a polícia, né? Era, em 1831, 1901 anos. Aliás, o comandante das tropas paulistas era o comandante da Força Pública, né? Sim. Apesar de nós termos participação do Exército, nós tínhamos o Exército voluntário, que eram civis que se voluntariavam, mas a grande massa realmente da Revolução de 32 é da Força Pública e também um grande número de homens que morreram na Revolução eram da Força Pública. E o primeiro batalhão... Quem quiser ver, a história está aqui, inclusive. O primeiro batalhão Miguel Costa. O primeiro batalhão lutou em Amparo, lutou em Cunha, lutou na região do Vale do Paraíba, deixou vários homens mortos ao longo desses caminhos. E a gente procura contar a história desses homens, procura contar passagens. Como eu lhe disse, eu pesquisei muito isso e eram assuntos ainda desconhecidos. Então todo mundo que lê se encanta, fala, poxa, que legal, eu não sabia dessa também história. Na passagem que fala de 32, que era uma luta entre irmãos, porque combater o governo central que veio, cercou o estado de São Paulo, as divisas com Minas, com o Rio de Janeiro, com o Paraná, isso está no livro? Está tudo aí. E não só 32, por exemplo, 24. 24 é uma revolução que poucas pessoas conhecem, porque a revolução durou 25 dias somente. Ela foi 23 dias, ela foi, se eu não me engano, do dia 5 de julho... Ai, meu Deus, 5 de julho ou 5 de junho? Agora, 5 de abril, me fugiu a data, tanta coisa. Sim. Mas ela demorou de dia 5 ao dia 28, praticamente. Só que nesses 23 Forte tiroteio. Foi a única vez que a cidade de São Paulo foi bombardeada por aviação e por artilharia. Se a gente passar ali do lado da rota, nós temos aquela torre, aquela caixa d'água, que o pessoal acha que é uma chaminé. Na realidade, ela é uma chaminé que era da primeira usina hidrelétrica de São Paulo. Exatamente. O pessoal
do Parque Dom Pedro atirava na rota. A rota era o quartel revolucionário. O 1º Batalhão de Caçadores era o quartel-general das tropas revolucionárias. Então o pessoal do Parque Dom Pedro atiravam no quartel da Luz, que é o nome do livro. E o ponto de referência deles era Chaminé. Sim. Então, às vezes, alguns tiros acertavam na chaminé. Tá lá Se um você buraco, passar, você vê as marcas de bala até de hoje. 1924, tá lá até as hoje. marcas até hoje. Então, uma história uma parte forte da história de São Paulo que a população não conhece. E morreu muita gente, muitos civis. Eu acho que foi a maior mortandade de civis na história da cidade. São Paulo ficou sitiada, ficou debaixo sitiada, do fogo. Foi abandonada por grande parte da população. Quem permaneceu aqui ficou sob fogo. Os jardins das casas passaram a ser cemitérios, porque não tinha como enterrar as pessoas nos cemitérios, se enterravam nos próprios jardins. As ruas, se arrancavam os paralelepípedos das ruas para se fazer barricadas. Nós temos várias fotos no livro mostrando essas barricadas. Então é muito interessante, porque nós mostramos uma parte da história de São Paulo que poucas pessoas conhecem. Sim. Deputado, o que falar também é de grandes momentos que estão retratados aqui. O senhor falou dos comandantes, né? Eu vi aqui o 58º comandante. Mas falar um pouco da história, das histórias deste batalhão. Eu queria que o senhor falasse daquela memorável, aquela que chama mais atenção e de memória, né? Eu diria agora, digamos, o que marca mesmo o batalhão Tobias de Aguiar. Olha, o batalhão tem várias ações marcantes. Nós temos a Guerra de Canudos, que foi uma passagem muito importante em 1897. A literatura, ela mostra, Euclides da Cunha falava muito em Canudos, fala inclusive na participação do Batalhão Paulista, que é o Batalhão Tobias de Aguiar. Mas o pessoal teme em dizer que a Guerra de Canudos foi uma mortandade, um absurdo, os coitadinhos foram chacinados pelas tropas do governo. Não é bem assim. Realmente, os jagunços eram pessoas paupérrimas, pessoas ignorantes, só que eram muito bem doutrinados politicamente. Sim. Antônio Conselheiro fez a cabeça do pessoal de uma tal maneira que eles se tornaram fanáticos, fanáticos e guerrilheiros que conheciam o local. Então, apesar de não existir a guerra de guerrilha ainda na época, eles praticavam a guerra de guerrilha e tiveram resultados fantásticos. Tanto que para destruir Canudos foram necessárias 5 expedições militares. 5 expedições. As 4 primeiras foram destruídas. Só na 5ª expedição, quando eles já estavam cercados, esfomeados, realmente foi uma mortandade terrível, é que Canudos pôde ser dominada. Agora, o interessante é que, na época, a sociedade e a imprensa pediam essa ação das forças. E, passado mais de 100 anos, o pessoal agora diz que não, foi um absurdo e tal. Então, você vê que política é uma coisa interessante, história é uma coisa interessante, né? A gente não pode analisar a história pelo prisma atual. Você tem que analisar a história pelo prisma da época, senão você foge à realidade, né? E, na época, era necessário. Nós temos a morte do Alberto Mendes Júnior também, do capitão Alberto Mendes Júnior. Que, por sinal, está retratada numa dessas minhas revistas em quadrinhos. Foi assassinado por um traidor e desertor do Exército Brasileiro, Carlos Lamarca, que também as forças de esquerda, o pessoal de esquerda quer mostrar como herói, e na realidade era um bandido, era um assassino, que matou um jovem de 23 anos, assassinado, amordaçado, desarmado. Então a esquerda ela mata covardemente e depois quer dizer que quando morre são heróis e quando eles matam eles são vítimas da repressão, e não é nada disso. O pessoal de esquerda é um pessoal que age na covardia e a morte do capitão Alberto Mendes Júnior é uma prova disso. Bom, esta é a segunda, já vem a terceira aí, não é? Já está pronta, nós temos né? 2 revistas em quadrinhos aí editadas. Sim. E nós já estamos preparando a terceira para o ano que vem. Porque a gente coloca algumas histórias nossas particulares e algumas histórias da Polícia Militar. Por que eu falei? Eu acho que o melhor jeito de você atingir o seu objetivo é trabalhar com as crianças. E as crianças gostam de saber as histórias. E outra peculiaridade, não sei se nós temos como mostrar, Jorge. Fartamente, ricamente ilustrada. Nós temos a história aqui, não sei se o câmera consegue mostrar. Nós temos a história em quadrinho, tá vendo? A história em quadrinho. E no final da história em quadrinho, eu coloco o recorte de jornal mostrando que essa história é verdade. Sim. O Coronel Telhado até parece que ele fez tudo isso, é um mentiroso. Tal. Então a gente mata a cobra e mostra o pau. Tá aqui a ocorrência. A ocorrência do flat aí. Exatamente. Toda retratada, quando eu ponho finamente ilustrada. Exatamente. Finamente ilustrada. Então, qual é a intenção? O Coronel Telhado é herói? De jeito nenhum, não sou herói porcaria nenhuma. Uma viatura de polícia tá também destacável aí? Tem. É uma das coisas que a gente sempre passa para as crianças, são viaturinhas de papel para as crianças montarem. E na revista também vem uma viaturinha que é só recortar e montar.
e a gente tem no nosso gabinete, a gente distribui, porque eu trabalho muito com marketing, viu, Jorge? Qual é a repercussão das revistas? Muito boa. A criançada gosta? A criançada gosta, os adultos, tem muitos adultos que curtem história em quadrinho. Pois é. Então eles colecionam, principalmente guardam. o de qualidade, quando ele tem um traço, de qualidade como esse. Costuma dizer de mangá, tá? Eu não conheço muito assim, eu não sou estudioso nesse aspecto. Mas o pessoal que estuda gosta muito. Agora, o interessante é que as pessoas... Quem não gosta de mim me critica de qualquer jeito. Então eu recebo muitas críticas, o pessoal dizendo que a gente é Dialoga petulante. direto na rede social também, né? eu... Quem quiser uma revista como Lógico, essa, lógico. pode pedir Entrar também. em contato conosco e tal. Sim. E muita gente critica porque as pessoas que não gostam de você, você pode... Cristo, que era Cristo, foi crucificado e Não nego fala foi mal dele. unanimidade. Coronel Teala, pelo amor de Deus, vai tomar paulada e tudo pelado, né? Então a crítica é uma coisa normal. Então, mas a gente fez isso aqui para mostrar quem? Para mostrar o policial militar. Se eu estou falando de mim, é porque eu participei daquelas ocorrências. A primeira coisa que a gente aprende no patrulhamento, a gente não fala do que a gente não participa. Eu não comento a ocorrência dos outros. Posso até comentar e contar uma ocorrência, mas não vou criticar. Então eu falo das minhas ocorrências, da minha vida. Aqui nesse caso, nesse número também, nós colocamos a história do Alberto Mendes Júnior, que é uma história que a Polícia Militar conhece, e eu vou falar em alguns outros heróis da polícia que morreram pela Polícia Militar. Inclusive então, contando uma história do menino, o menino assistindo um desfile militar. Sou eu. Pois é. Você leu a história. Eu sei. Mas eu digo, essa coisa de entusiasmar a criançada. É importante, né? Eu fui criança. Eu fui criança e eu lembro que eu tinha uma ilusão da vida, assim. As pessoas me contavam aquelas histórias, eu via aquela situação, eu imaginava aquilo. E quando a gente imagina uma coisa boa, a gente quer uma coisa boa, não só para a gente, como para a sociedade. Eu acho que a criança tem muito disso. E eu acho que uma maneira de incentivar as crianças é mostrar a sua história, para mostrar o que você fez, mostrar o que você quer de bom para as crianças, como fazer o bem vencer no final. Tá? O policial militar, ele representa o lado bom da sociedade, ele representa a sociedade, é o braço da lei da sociedade. Tem que ser prestigiado, não pode ser criticado. E não pode inspirar ser crianças. Lógico, tem que ser. Aquela velha, quando você estiver perdido, o que a gente fala para toda criança? Quando você estiver perdido, quem você deve procurar? Um policial. Sim. Como é que eu vou procurar um policial se eu não confio no policial? Pois é. Por fim, essa revista Policial SP tem um artigo seu aqui, né, deputado? Essa revista foi lançada nesse último mês de dezembro. Aliás, esse é o número 1, né? Foi lançada agora pelo meu amigo Cláudio Lucchesi. E nós fizemos também, todo mês eu vou lançar aí um edital falando da história da Polícia Militar, que é um assunto que eu gosto, que eu domino bem, que é a história da Polícia Militar, a história da Segunda Guerra. Então nós fizemos uma pequena participação falando sobre a história da polícia. Eu tenho várias participações em revistas, eu fui filatelista, sabe, eu adoro colecionar selo, até em revistas filatélicas eu tenho participação. Fazemos de tudo, né? O artigo é esse aqui. É isso aí, são fotos muito bonitas, né? São fotos antigas. Essa foto é de 1910, você vê, não sei se a câmera consegue puxar o rosto dos soldados aí, você vê que os soldados eram crianças, né? Você vê ali que muito eles têm jovens idade ainda. entre 15, 16, 17 muito anos. Jovens ainda. O cara é comum no começo do século, os jovens se alistarem ainda criança nas tropas militares e participarem. Só o que da esquerda de bigode, você vê que é o mais antigo, deve ser um sargento, entendeu? E você vê o número 1 no cap, dá para ver o número 1 que representa o 1º batalhão. Então, antigamente, eles usavam o número do batalhão no fardamento. Então, essa foto eu acho muito bonita. Ela foi tirada em 1910, essa foto. E eu consegui num acervo que eu tinha guardado lá quando eu era comandante do batalhão. Quantas histórias, hein, deputado? Rapaz. Quantas histórias. Aliás, eu, bebendo aqui na fonte dos livros, eu vi coisas inusitadas, como aquela questão da limpeza impecável dos uniformes, o uso de bigodes. Quem gosta dessas histórias pode buscar dos livros aqui. Permissão. Aliás, até hoje é assim, né? O militar, para usar bigode, ele tem que pedir permissão. Tem que pedir permissão. Porque por causa da funcional da sua documentação, ou com ou sem bigode, você tem que pedir permissão. Então, são peculiaridades do serviço militar que muita gente não conhece, mas que é o certo. Se você for pensar, se a gente não tiver uma disciplina, um controle em todas nas mínimas, se você não tiver controle nas pequenas coisas, você não vai ter nas grandes. Para encerrar, deputado, quem gostou desta nossa conversa aqui, está interessado em conhecer a revista em quadrinhos, a Força Policial está nas bancas, né? E os seus livros que estão sendo agora relançados, são novas edições. Nós podem entrar em contato com o nosso gabinete, no telefone é 3886-6281, 3886-6281.
entrar em contato com o Davi Denis, que é meu assessor de imprensa, ou através do nosso e-mail, contato@coroneltelhada.com.br. Mantém contato com o meu assessor de imprensa, o Davi Denis, pedindo os livros, pedindo a revista, ele vai manter contato e vai ver como faz toda essa movimentação aí. Muito obrigado por sua entrevista, volte mais vezes. Voando, né, deputado? Obrigado, gente. Grande abraço a todos. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Coronel Telhada, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.